a todos, sejam muito bem-vindos ao segundo dia do primeiro Congresso Nacional Advogar na Mediação. Antes de mais nada, eu gostaria de agradecer o convite feito pela Dulce Nascimento e parabenizar toda a equipe e comissão organizadora pela ideia fantástica de unir neste congresso uma série de profissionais para debater um tema que nos é tão caro, que é a advocacia na mediação e o papel do advogado nesse contexto. Meu nome é Patrícia Fuoco, eu sou advogada, sou mediadora, atuo há aproximadamente 25 anos assessorando clientes, empreendedores, empresas familiares, startups, clientes nacionais, empresas estrangeiras, algumas que fazem negócio aqui, outras que estão estabelecidas aqui. O meu papel é auxiliá-las a resolver disputas ou realizar negócios. E dentro desse contexto, na última década, um pouco mais que isso, eu passei a me dedicar ao estudo da negociação e da mediação, exatamente porque essas eram ferramentas que me ajudavam muito no meu dia a dia. Realmente, porque nem tudo é possível passar pelo judiciário por tempo, por economia de recursos, por racionalização de tempo, energia e recursos. E nesse contexto, nos últimos anos, eu venho me dedicando muito ao fomento, ao estudo e à prática da advocacia na mediação. Não só na mediação, mas também na conciliação ou mesmo na negociação direta. E aí, nesse contexto todo, eu me pergunto, eu pergunto a vocês, será que a mediação reduz a atuação do advogado? Será mesmo? Ou isso seria um mito, uma lenda? Bom, para nortear um pouco o nosso bate-papo hoje, eu queria passar rapidamente pelo momento atual que a gente vive da advocacia e depois compartilhar com vocês o que eu entendo como, de um modo até didático, o que eu entendo como o papel do advogado dentro da mediação. E aí eu divido esse papel em 3 momentos distintos: antes da mediação, durante a mediação e depois da mediação. E convido vocês a refletirem sobre isso e a compartilharem depois suas ideias e agregarem novos pensamentos a isso que eu vou trazer hoje. Tá? É um bate-papo muito informal. Eu tenho aqui todas as minhas anotações, então vou me socorrer delas um pouco, mas como uma diretriz. Hoje em dia a advocacia vem sofrendo sensíveis mudanças, isso é um fato. Né? O mundo vem sofrendo sensíveis mudanças, né? Economia compartilhada, inteligência artificial, tecnologia, realmente acredito que seja dos últimos tempos um momento de mudanças mais rápidas e mais radicais. E evidentemente a advocacia não passaria impune, ilesa tudo isso. Né? Então a advocacia mesmo vem sofrendo essas mudanças há certo tempo já. Né? Aquele modelo clássico da advocacia vem mudando e, na verdade, vem mudando pela necessidade de se adaptar a esse meio todo, a essa agilidade do momento contemporâneo. Né? A disponibilização em massa da informação mudou muito o que era valorizado pelo cliente. O cliente antes nos procurava no escritório e nós éramos detentores de toda a informação. Hoje ele vai em algum dos buscadores da internet e ele acha a informação, ele acha o modelo do documento que ele precisa, ele acha o modelo de contrato, ele analisa e ele já vem para você até com algumas ideias de quais seriam as soluções. Então, hoje a gente vive um momento em que o talento criativo do profissional da advocacia é o que vai agregar valor ao negócio. Então, acho que essa é a primeira mudança que a gente tem que ter em mente, né? Além disso, hoje, os conflitos, as questões, os negócios, eles não comportam mais
passar necessariamente pelo judiciário para ter uma resolução, para ter uma definição. Não é possível. Isso acontece não só no Brasil, mas no mundo. Isso é um movimento mundial. No Brasil, especialmente, nós temos mais de 100 milhões de processos judiciais. Nós somos um país com mais de 200 milhões de habitantes, mas se a gente for pensar que um processo judicial tem um autor e um réu, e a gente fizer uma rápida conta, a gente chega à conclusão que todo mundo tem um processo judicial. Na verdade, não é bem assim, é uma brincadeira, mas o fato a gente tem os grandes litigantes, né? E, aliás, eu até recomendo, depois se vocês tiverem oportunidade, existe um vídeo muito interessante da Associação dos Magistrados do Brasil, que trata exatamente disso. E o vídeo chama Não Deixe a Justiça Parar. É sensacional, acho que vale a pena para nós, advogados, termos esse olhar sobre a justiça. Mas voltando um pouquinho, né? Então, nem todos os conflitos, hoje o mundo não comporta mais que todos os conflitos passem pelo crivo do judiciário. E nesse contexto, não só por uma questão de custo, mas uma questão também de tempo, a gente vive num momento de mudança, numa cultura que era da judicialização para buscar soluções construídas. Por quem? Pelas partes, né? E, portanto, provavelmente um acordo que antes não seria tão interessante, ou uma decisão judicial, por conta da demora dessa decisão judicial, ou mesmo do custo desse processo, custo emocional, custo de energia, custo de tempo, custo de recursos, né, financeiros, é muito melhor fazer um acordo, celebrar um acordo, tanto para o cliente quanto para o advogado. E aí eu entro sim na questão da questão da precificação do advogado. Eu sei que existe um dos módulos desse congresso vai tratar sobre isso, mas sem dúvida, não, do mesmo modo que o cliente pensa que que talvez seja melhor realizar um acordo agora do que aguardar uma decisão no judiciário, o advogado também pensa que é melhor ele receber agora seus honorários do que esperar por uma década e sem a garantia de que efetivamente vai receber, porque esse devedor lá na frente pode estar insolvente e aí a expectativa de direito, tanto do cliente como do advogado, a expectativa estará frustrada. Mas vamos lá. Além de todas essas questões, a gente também enfrenta um outro ponto, que é a incerteza da decisão. A gente não consegue ter garantia, nenhum advogado consegue dar garantia para o cliente que a causa está ganha. A gente tem incerteza, a gente tem decisões sendo alteradas, a gente tem amorosidade, e este gerenciamento desse risco nos métodos não adversariais, ou seja, quando você leva isso para uma mediação, para uma negociação, ainda que seja direta, uma conciliação, você minimiza muito esse risco. O cliente fica com o controle da decisão na mão. Ele só faz acordo se ele quiser. É um dos princípios básicos, que é a voluntariedade nesses métodos, né? E aqui eu não estou nem falando de arbitragem, que é um método extrajudicial, né? Porém, a gente aqui, o foco é trabalhar nos métodos consensuais, ou seja, os métodos, a arbitragem é um método que possui uma adjudicação de uma decisão. Então, o terceiro decide. Na mediação, as partes que chegam a um consenso com auxílio de um terceiro, né? Então, vamos lá. Nesse contexto todo, o mercado precisa de advogados e advogadas que tenham uma série de habilidades para melhor conduzir e melhor defender, porque esse é o nosso papel como advogados, né? Defender os interesses do nosso cliente. E como que a gente vai fazer isso nesse novo contexto de mediação, de conciliação, se a gente não entender o que é a mediação, a conciliação, a negociação? Então, acho que o primeiro passo que a gente vai enfrentar é exatamente entender que, e aí eu já começo a responder a pergunta que eu fiz no começo, eu realmente acredito
que a mediação ela amplia a atuação do advogado. A assessoria jurídica vai continuar sendo fundamental para a resolução e para a resolução dos conflitos. E acredito que o advogado vai ter um papel ainda melhor, um papel até de fidelização do cliente nesses métodos, nesse contexto da mediação, da conciliação, da negociação. Primeiro porque é um contexto de tempo mais reduzido, então o cliente está ali mais próximo, vê a atuação do advogado e evita até um desgaste da relação no futuro, depois de tantos anos de processo judicial e tanta expectativa para que uma decisão saia, e quando sai às vezes tem ainda alguma frustração porque ela não consegue ser executada, efetivada e não consegue atender grande parte das vezes os interesses do cliente. A sentença às vezes ela é muito restrita, enquanto que numa negociação, numa mediação, você pode até ampliar o campo que o que a sentença te traria. Numa mediação, numa negociação pode ser muito mais, porque é um processo flexível e você pode ampliar o que está sendo discutido, né? Mas vamos lá. A ideia aqui, eu queria agora entrar de um modo até um pouco didático, dividir em 3 momentos a atuação do advogado, para que a gente possa explorar um pouco mais de que modo que eu posso ampliar a minha atuação como advogado. E aí, para facilitar, eu dividi da seguinte forma: antes do processo de mediação, durante o processo de mediação e depois do processo de mediação. Lembrando que antes de entrar nesses 3 tópicos, acho que assim, um ponto primordial para alinhamento. A gente precisa entender o que é mediação, né? Hoje a proposta não é essa, muito pelo contrário, acho que o Congresso todo traz esta proposta, né, intrínseca aos temas, entender o que é, entender como o processo funciona, entender que técnicas são usadas pelo mediador e que técnicas podem ser usadas pelo advogado, para que o advogado tire da mediação aquilo de melhor que ele pode. Ou seja, ele entra conhecendo um processo, conhecendo o método, entendendo das ferramentas que o mediador e das etapas que a mediação tem. E também, que é isso que eu recomendo, é expandir a sua atuação para além daquilo que ele já fazia, que ele faz numa audiência, que ele faz no escritório. Ou seja, que ferramentas que esse advogado precisa ir aprendendo, ir amealhando e estudando e colocando na sua caixinha de ferramentas para utilizar a cada momento e a cada mediação. Cada mediação é uma mediação, cada momento de negociação você vai usar um tipo de ferramenta. Não tem uma regra, é muito difícil isso, mas não tem uma regra. E esse primeiro olhar, e aí seria uma outra palestra, um outro tema, mas lembrando que o advogado, para atuar neste setor, neste novo mercado, ele tem que quebrar mudar o mapa mental, ele tem que entender que existem algumas habilidades que são necessárias ao advogado e que não necessariamente a gente aprendeu na faculdade, e que a gente não aprendeu no estágio, que a gente não aprendeu na advocacia, indo ao judiciário, nas audiências, muito pelo contrário. A gente primeiro precisa quebrar essa mente, esse mapa mental desse formalismo, desse rigor. A mediação, ela é um processo estruturado, ela tem etapas, ela tem começo, meio e fim, mas ela é flexível. Então, acho que um dos pontos aqui que eu deixo com vocês, para pensarem um pouco, que tipo de habilidades eu, como advogado, preciso ter para atuar com mais eficiência dentro desse processo. E aqui, rapidamente, ao longo do nosso bate-papo, eu vou trazer alguma dessas habilidades. Mas, sobretudo, e a começar, a base de tudo, é flexibilidade e criatividade. Isso, aliás, que é pedido não só para o advogado, mas como para qualquer profissional nesse contexto, nesse mundo contemporâneo que a gente vem vivendo, que a cada dia tem uma mudança, a cada dia tem uma novidade.
Mas muito bem, voltando um pouco para a nossa temática, qual é o papel do advogado antes da mediação? Bom, na minha opinião, poderia resumir da seguinte forma: ele tem um papel pedagógico. O que o advogado deve fazer antes? Qual que é a função dele? Ele deve orientar o cliente, por isso que eu digo que é um papel pedagógico. Ele orienta o cliente. Ele, portanto, precisa entender o que é. Então, o que é a mediação? Quando ela é aplicável? Como que vai funcionar? Como que esse ambiente novo não é como fórum, não é como uma audiência, não é como uma arbitragem. É algo mais flexível, uma reunião, geralmente uma mesa redonda. Como que esse cliente tem que estar preparado como que ele participa desse processo, porque afinal de contas o cliente é o protagonista, a parte é a protagonista do processo de mediação. Então é um papel do advogado explicar como isso funciona e, sobretudo, entender, e acho que até antes de explicar como funciona, explicar para que casos a mediação é elegível, né? Além das questões de ser aplicada para assuntos de objeto passíveis de serem transacionados, a mediação ela é muito utilizada e muito interessante ser utilizada em casos de relacionamento de trato sucessivo, de longo prazo, portanto, exemplos: contratos de fornecimento, contratos de distribuição, representação comercial, questões societárias, né? Todas as questões societárias, acordos de sócio, acordo de acionista, contrato social de sociedade de advogado, também, sim, muito comum, muitíssimo comum hoje em dia. Todos aqueles casos em que em que o relacionamento é muito relevante para o negócio, para aquela relação comercial, né? E contratos maiores, como contratos de engenharia, contratos de turnkey, contratos de build-to-suit, contratos de locação de longuíssimo prazo, contratos de know-how, licença de patente, de marca, enfim, existe uma gama enorme de possibilidades. Eu ouso até dizer que tudo aquilo que pode ser negociado pode ser mediado, né, guardadas as devidas proporções, mas basicamente é isso. Então, acho que o primeiro passo é o advogado entender o que é, como funciona o processo, quando recebe o cliente no escritório, mostrar a esse cliente que existe um leque de opções hoje, e esta é a ideia do nosso Código de Processo Civil, ao trazer a ideia do tribunal multiportas, né? Até importando um pouco da doutrina americana, né? E esse advogado, entendendo como funciona esses métodos não adversariais, os métodos adequados de resolução de conflitos, entender para aquele conflito daquele cliente o que é mais interessante. Então eu digo que eu tenho um leque de opções, eu tenho um shopping, e aí eu vou escolher para aquele caso, para aquela questão trazida pelo cliente, eu vou escolher a melhor opção. E aí já trouxe aí alguns exemplos de casos em que determinado tema, determinado conflito, determinada questão que deve ser trazida, resolvida, uma dissolução societária, uma resolução de contrato, ela pode ser a mediação pode ser aplicada a despeito de não ter cláusula de mediação. Então, desde que o advogado tem um papel aqui de triagem, de fazer um diagnóstico, de entender este caso tem uma questão relacional importante, para essas partes é importante manter o relacionamento, ou para o mercado é importante manter o relacionamento, perdão. É importante para esse cliente otimizar tempo, recurso, energia. Exemplo, por exemplo, em mercados que há poucos fornecedores, você vai brigar com o seu único fornecedor? Não é possível. Tem alguns mercados específicos que não é possível isso. Então, de que modo que você vai usar? Acho que este é o grande mote. É o advogado entender de que modo que as ferramentas que ele tem e utilizar isso, na verdade, num formato tailor-made, num formato específico para cada caso.
E dentro desse papel de pedagógico, eu também gosto de lembrar que o advogado também tem um papel muito importante no momento da formação dos negócios jurídicos, né? Eu digo que enquanto a gente está no momento de namoro e de noivado, é muito mais fácil a gente combinar como será resolvida a relação em caso e na remota hipótese de dar errado. E aí é um segundo momento que são as cláusulas escalonadas ou a cláusula de mediação. Não vou entrar muito a fundo nessa temática, mas, sobretudo, as cláusulas escalonadas é a utilização de cláusulas nos nossos contratos, contrato social e todos esses contratos que eu já comentei dessas relações, dizendo que em caso de dissenso, em caso de quebra contratual, em caso, da mesma forma que eu posso eleger o foro, né, o foro estatal, né, eu vou escolher que este conflito seja resolvido primeiramente por mediação e, na hipótese de não ser resolvido no tempo e no prazo e do modo convencionado naquela cláusula, será levado ao judiciário ou, dependendo da complexidade do caso, à arbitragem, né? Eu acho que vale a pena estudar um pouco isso, entender como isso funciona, atentar para a construção dessas cláusulas, para evitar também que não seja uma cláusula teratológica que leve teu contrato a ficar batendo cabeça, a possibilitar que a outra parte fique discutindo qual seria o método adequado, se a cláusula tem teratologia, tem alguma falha ou não. Então, recomendo que olhem, pesquisem nas instituições reconhecidas de arbitragem e mediação, nas câmaras de arbitragem e mediação, para que peguem modelos, se inspirem em modelos bem feitos de cláusulas escalonadas. Eu sempre brinco que tem um livro que é meu livro de cabeceira, que é da professora Fernanda Levi, que é uma das palestrantes, e eu acho que esse livro é sensacional, é o único livro que a gente tem hoje no Brasil, até onde eu sei, sobre cláusulas escalonadas. Recomendo a leitura porque ele vai ser muito didático para quem está começando, ou mesmo para quem já atua nesse meio e tem algumas dúvidas. Acho que isso é muito comum. Bom, indo agora para a atuação do advogado durante o processo de mediação. Muito bem, durante o processo de mediação. A gente, por toda a agenda do nosso congresso, em vários momentos, não por acaso, vocês já participaram ontem, vão participar hoje, vão participar amanhã, de painéis que tratam desses aspectos. Alguns deles falam sobre a escolha do mediador, se não me engano foi ontem, vamos falar sobre atuação do mediador dentro do processo de mediação, mas só para dar uma pincelada e também não ser spoiler dos outros painéis, mas sobretudo assim, o papel do advogado dentro do processo de mediação, uma vez ele compreendendo como funcionam as etapas do processo de mediação, qual é o papel do mediador, o que ele vai fazer nesse processo estruturado, entender que ferramentas eu, como advogada, posso me utilizar para tirar o melhor proveito para o meu cliente dentro do processo de mediação. Preciso otimizar, preciso ser eficiente. Algumas habilidades que eu posso citar rapidamente, que eu já comentei, primeira coisa é ser mais flexível, criativo. E criativo aqui a gente precisa pontuar de um modo muito relevante para o advogado. A gente tem uma tendência, os advogados, a ter, pelo menos não todos, mas muitos, até pelo formato das faculdades, anteriormente isso já vem mudando um pouco, na verdade a universidade não nos inspira a quebrar regras, a ser criativo. Então eu acho que talvez seja uma das habilidades mais difíceis para alguns advogados, porque a gente é muito formalista, muito positivista, muito seguidor das regras e cumpridor das regras. E a ideia da criatividade não é descumprir as regras, mas na verdade, ampliar o campo de atuação. Falar coisas que talvez possam parecer bobeira, mas que talvez tragam para aquela mesa de mediação, até mesmo de negociação, ideias valiosas.
aquele momento, existe um momento específico durante a mediação, que é o momento de brainstorming, que o mediador, ele até convida todos a participar, principalmente os clientes, mas os advogados também podem auxiliar, a trazer ideias sem julgamento, sem fazer o julgamento, se vai funcionar, não vai funcionar, se pode, se não pode. Depois vem um papel bem importante do advogado, que é filtrar aquelas opções, né, e analisar se aquilo para de pé, do ponto de vista jurídico, se é viável, se funciona, se vai funcionar para atender os interesses do seu cliente e, evidentemente, os interesses minimamente ou adequadamente da outra parte, caso contrário, não vai sair acordo, só atender os interesses do seu cliente. A gente sabe que a gente não vai conseguir um acordo sem atender minimamente ou adequadamente o interesse do outro lado, né? Outro ponto importante é ser colaborativo, trabalhar no formato de uma cooperação, né? Realmente a mediação não comporta uma postura adversarial. Definitivamente não estamos numa audiência nem no judiciário, nem na arbitragem, né? Outros momentos que são importantes e que o advogado tem um papel, a assessoria do advogado tem um papel extremamente relevante. Acho que passa pela escolha do mediador, que eu comentei rapidamente, mas também esses filtros que eu trouxe, a orientação no decorrer de toda a mediação, a orientação do cliente para deixá-lo seguro para fazer eventualmente trabalhando numa sessão no caucus, que a gente chama, uma sessão privada, deixar o cliente seguro de que aquilo que está sendo discutido ali é confidencial, não será levado para outro lado, a menos que ele permita que seja compartilhado tal ponto e tal ponto com o outro lado. Então, dá essa segurança para o cliente. O cliente precisa do advogado. O cliente está fragilizado, qualquer cliente, seja ele empresa ou pessoa física. E nós, como advogados, temos o dever de amparar o cliente. Eu sempre digo que o advogado é o guardião do cliente no processo de mediação. É ele que durante o processo deve pegar detalhes e esclarecer, deve fazer perguntas para esclarecer tal ponto. Se não entendeu, explica de novo, repetir, perguntar. Claro, evidentemente que ele não vai pegar o papel do mediador, e tem um outro painel sobre isso, mas sim, ele tem o dever de esclarecer, complementar o que está sendo dito pelo cliente, entender se é o momento de pedir um intervalo técnico, uma pausa técnica para conversar com o cliente dele separadamente, se é melhor ele conversar diretamente numa sessão privada com o mediador, pedir o auxílio do mediador. Afinal de contas, o mediador, ele é vamos dizer assim, ele presta um serviço para as partes, ele trabalha para as partes, ele é multipartes, né? Então a lei fala imparcial, mas ele trabalha para todas as partes, né? E aí, chegando ao final, eu queria trazer, para a gente fechar, encerrar por conta do tempo, o papel do advogado após a mediação, seja com acordo ou sem acordo. Se a mediação teve acordo, excelente. Qual é o papel do advogado? Elaboração desse acordo. Colocar nesse acordo exatamente aquilo que foi combinado pelas partes e que foi discutido durante a mediação, até para evitar que desse acordo não saia mais um ruído de comunicação que se torne mais um novo tema a ser discutido. Então, até sempre recomendo que encerre a mediação após a elaboração dos documentos combinados entre as partes pelos advogados. O mediador não redige documento algum, muito pelo contrário. Então, os advogados vão redigir esse documento. Está vendo a importância do advogado estar participando de tudo? Porque esse documento tem que traduzir exatamente aquilo que foi combinado. E então eu sempre recomendo, como uma dica, de utilizar o mediador até esse momento final aí de assinatura, para que eventuais ruídos de comunicação possam ser até resolvidos pelo mediador. Ou, não tendo acordo, ainda assim a mediação não quer dizer que a mediação seja frustrada, assessorar o cliente, orientar o cliente o que ele precisa fazer, se ele precisa, quais são as vias que ele deve recorrer, se ele deve ir ao judiciário, se ele deve ir para a arbitragem, e aí da assessoria jurídica. Bom, depois de tudo isso que eu disse, eu não tenho dúvida de que a mediação e a negociação, a conciliação, ela é simplesmente um outro ambiente em
que nós, advogados, iremos atuar. E ela, sim, amplia o campo de atuação do advogado. Muito obrigada a todos, espero que vocês tenham aproveitado, fico aberta a perguntas, dúvidas e tenham um bom dia de congresso.